You're simply the best. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a Amélia Aveiro, né? E não só eu, mas como todo mundo gostaria de saber um pouco mais, né? Quem é Amélia Aveiro? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Amélia Aveiro é uma pessoa apaixonada pela vida, mais ainda apaixonada pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, pelo desenvolvimento, pela evolução também do ser humano. Eu gosto tanto de desenvolvimento, de aprender, de crescer, que uma das coisas que minha mãe fala, que eu dei trabalho, foi de querer ter ido para a escola antes de ter idade. Eu tenho um irmão mais velho, né? E minha mãe conta que ele chorava para não ir para a escola e eu chorava para ir e não podia. Tanto é que ela conta que eu vivia com caderno, com folha de papel, com caneta na mão e falando que ia para a escola. E eu chorava muito para ir para a escola e ela foi assim até obrigada a ir na escola, a ver a possibilidade de eu entrar na escola antes de ter idade, né? E ela acabou conseguindo na época, né? E então eu comecei a ir para a escola muito cedo e desde então eu não parei de estudar, estudo até hoje, porque faz parte de mim, ler, estudar, aprender, desenvolver, crescer. E eu penso que crescer e aprender, isso vai acontecer sempre conosco e todos os dias. Porque nós nunca vamos conseguir aprender tudo da vida. Ou tudo sobre qualquer assunto. Porque o tempo vai passando, né, as coisas vão progredindo e quanto mais vai se descobrindo, mais nós temos a aprender. Então, o aprender, o conhecimento, o desenvolvimento do ser humano, eu acredito muito que é para sempre. Eu aprendi que nós só vamos parar de aprender, né, o dia que fechar os olhos, né, eternamente. Até lá, sempre nós temos que estar crescendo, progredindo. Isso eu tenho também para mim. Amélia, eu tenho aqui que você tem formação em PNL. Por que PNL? O que é essa PNL, né? Programação Neurolinguística? Exatamente. Essa é uma das minhas formações e é uma das minhas profissões. Por que eu falo dessa forma? Na realidade, eu não escolhi a programação neurolinguística. Na verdade, foi a programação neurolinguística que me escolheu. Interessante isso. Tem um motivo pelo qual hoje eu sou especialista em PNL. No ano de 2006, né, no segundo semestre de 2006, eu já trabalhava em uma empresa. Naquela época, em 2006, eu já tinha 16 anos de trabalho nessa empresa, né? E esse é apenas um dos motivos. E um certo dia, um líder chamou 9 funcionários na sala dele e deu uma terrível notícia. E a notícia foi o seguinte, que o nosso contrato de trabalho era irregular e que a qualquer momento nós poderíamos ser dispensados sem receber nenhum tostão. E nós não compreendemos, não entendemos muito bem, ele também não tinha detalhes dessa informação, só passou a informação e nós entramos num grande desespero. E até que depois, né, conversando lá com a sede, com outras pessoas, nós ficamos sabendo que eram 315 funcionários que estavam nessa situação. Por motivo da Constituição brasileira, eu não vou entrar em detalhes, né, nesse momento a respeito disso. Eu só quero contar que esse foi um dos motivos, né? Eu já trabalhava na área de recursos humanos,
Eu tinha 16 anos de empresa naquela época e 14 anos desses 16 já eram de trabalhar em recursos humanos. E nessa época eu também estava finalizando o meu curso de pós-graduação em gestão de RH. E aí, diante dessa situação, né, dentro da empresa, claro, eu chorei por algum tempo, né? Imagina, você trabalhar 16 anos numa empresa e de uma hora para outra você ser dispensado, né, demitido, sei lá que nome que se dá, sem receber audição. Você ser demitido é uma coisa, você ser demitido por justa causa é outra, mas você ser dispensado sem nenhum desses motivos é pior ainda. Então, como eu estava dentro do problema, mesmo sendo uma profissional da área de recursos humanos, eu não conseguia enxergar que eu sabia fazer muitas coisas. Eu falei, puxa vida, se eu sair da empresa hoje, do que eu vou procurar para trabalhar? Qual cargo, qual profissão, o que eu vou fazer lá fora, né? E aí eu fui, pensei em realmente terminar o curso de pós-graduação, que já estava no final, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou estudar mais para eu me desenvolver e continuar trabalhando? Então, me deu um despertar de também me conhecer melhor, e eu senti em mim que eu precisava também mudar interiormente em algumas coisas e seguir um novo caminho, né? Eu decidi continuar dentro da empresa até que então a empresa decidisse dispensar, sei lá o que ia acontecer. Foi criada uma comissão, né, desses 315 para decidir nossos passos, o que a gente ia fazer então com essa situação. E foi montada uma comissão, foi contratado um escritório de advogados para então trabalharmos nessa situação da empresa, mas enquanto isso acontecia, eu não podia ficar esperando de braços cruzados a coisa acontecer, né? E aí, dentro do curso de pós-graduação, eu também tinha uma professora que já trabalhava com programação neurolinguística, mas nós não sabíamos, né? Ela era nossa professora e enfim. E aí, dialogando, conversando com essa professora, ela falou sobre programação neurolinguística, porque lá em 2006, a programação neurolinguística não era tão conhecida como hoje, né? E nem tinha muitas escolas, muitos institutos que desse curso ou que trabalhasse com a programação neurolinguística. E aí eu me interessei pelo que ela falou a respeito da neurolinguística. Então eu fui li alguns livros, li algumas coisas, né? Mas tem coisas que você, além de saber, você precisa de dar um passo além. É como se eu tivesse um bolo aqui, eu mostrasse o bolo para você e falasse para você, olha, Marcelo, esse bolo é uma delícia. Você não vai saber se ele realmente é uma delícia se você não experimentar, né? Por mais que você experimente, você precisa de uma fatia razoável para você realmente sentir o sabor desse bolo. Então, eu já conheci algumas coisas, né? Diante do que essa professora falou, eu passei a ler, estudar algumas coisas, mas eu também precisava sentir como é que funcionava a neurolinguística, não bastava só a leitura. E aí, quando terminei o curso de pós-graduação, entreguei o meu TCC, eu me ingressei numa escola que só trabalhava com neurolinguística, e lá eu fui fazer um curso de programação neurolinguística. Não só assim, no primeiro momento, realmente foi para eu me desenvolver, para eu crescer e me conhecer um pouco mais, né? Na minha cabeça eu tinha isso. Mas quando eu cheguei no curso, né? Foi um curso de 8 meses naquela época. E quando eu cheguei no curso, eu descobri, né? Que o curso, ele não só ia ajudar a me desenvolver, a me conhecer, a crescer, mas como eu também poderia trabalhar com a programação neurolinguística. Aí eu achei fantástico. E depois já de ter lido algumas coisas,
e aprendendo a neurolinguística dentro do curso, eu me apaixonei pela neurolinguística. Achei assim as técnicas, ferramentas fantásticas. E mais ainda que ela deu ênfase para uma parte profissional, aí eu dei continuidade, fiz esse curso, continuei trabalhando lá na empresa e o tempo foi passando, o que eu fiz? Então eu continuei trabalhando, não me desesperei, né? Deixei, né? Já que tinha um processo acontecendo, eu deixei acontecer, continuei trabalhando na empresa e também, quando eu saí do meu primeiro curso de neurolinguística, eu comecei com os meus atendimentos. Deu para conciliar, porque a grande maioria das pessoas trabalham fora. Então, quando as pessoas vão fazer alguma sessão, ou alguma terapia, né? Ou outra coisa, ou estudar, geralmente é da tarde para a noite. Então, eu continuei trabalhando na empresa e fazia os meus atendimentos à noite e aos sábados, que naquela época eu não trabalhava de sábado. E, né, continuei atendendo e a cada atendimento era um aprendizado. Porque a minha mudança, eu comecei a gerar a minha mudança dentro do próprio curso, porque os exercícios eles eram ensinados oralmente, depois os professores eles apresentavam a técnica, depois os professores aplicavam a técnica em nós e depois nós fazíamos a troca entre os alunos das técnicas. Então, cada técnica que eu aprendi, eu vivenciei cada uma delas. E cada uma delas gerou uma mudança. Então, quando eu terminei o curso, eu já tinha gerado muitas mudanças em mim e já estava enxergando o mundo de uma outra forma, por uma outra perspectiva, né? Com mais esperança, porque aí eu também passei a me conhecer melhor. E o processo continuou correndo e eu trabalhando com a programação neurolinguística, fui, né, me tornando cada vez melhor, só para não ficar sem, né, a informação do que aconteceu, né, com o processo. Passou-se 10 anos desse processo e nós, funcionários, fomos reconhecidos como os funcionários comuns, como os outros, porque nós éramos regidos pela CLT, e nós, 315, só queríamos trabalhar, não tinha absolutamente nada errado no nosso contrato. Continuei trabalhando, levou 10 anos para sair, né, a resolução desse problema. Todos foram reconhecidos, né, como os profissionais, que era lá que nós estávamos fazendo, trabalhando. E eu continuei trabalhando paralelamente com a programação neurolinguística, não só mais com a programação. Ao longo desses 10 anos, além de eu treinar, estudar, aprender, eu me tornei uma outra profissional com mais coisas, né? Trabalhando com outras coisas, não só com a PNL. Então, eu acabei transformando um problema em oportunidade. E aí tudo que eu aprendi com a programação neurolinguística, eu só cresci e me desenvolvi. Talvez, se não fosse esse problema, talvez eu não fosse essa especialista em programação neurolinguística, que é uma das minhas profissões. É por isso que hoje eu continuo na neurolinguística. Ela cresceu, desenvolveu, hoje tem muitas escolas que dão, né, o curso de neurolinguística. Hoje nós temos ainda, melhor ainda, a oportunidade de conseguir aprender online, né? Porque desde 2006 até hoje, na tecnologia deu um salto gigante, né? E eu continuo aqui aprendendo, desenvolvendo, não só a neurolinguística, mas como outros cursos. E, né, como eu disse no começo, que um dos motivos da neurolinguística é o desenvolvimento e também foi um problema que eu tive dentro da empresa que eu trabalhava. Ótimo, você falou, né, da sua história, mas aí agora eu gostaria de saber também um pouquinho mais o que é essa programação neurolinguística, né? Você falou, mas vamos entender um pouquinho mais o que significa essa programação neurolinguística, como que ela trabalha. Então, a programação neurolinguística,
ela é uma das melhores ferramentas da atualidade em desenvolvimento humano. Porque a programação neurolinguística, ela trabalha com o seu consciente e com o seu inconsciente. Além de você se desenvolver, de você crescer interiormente falando, ela dá a oportunidade de você se desenvolver não só interiormente, mas se desenvolver em tudo. Além de você mesmo se desenvolver, ela dá a oportunidade de você ajudar outras pessoas. Como que a neurolinguística funciona? Tem várias histórias sobre isso, que ela chega, a neurolinguística, a ferramenta técnica de neurolinguística, ela vem, a pessoa aplica a técnica, resolve o problema e vai embora. E parece que não aconteceu nada. Mas vamos lá. A neurolinguística, ela foi desenvolvida por Richard Bandler e John Grinder na década de 1970. Na Califórnia, nos Estados Unidos. Eles partiram do princípio de que, se uma pessoa é capaz de fazer alguma coisa com excelência, outras pessoas também têm a mesma capacidade. Mas por que umas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem? Né? Tem pessoas que têm os seus objetivos, né? Seguem um caminho, às vezes elas estão muito próximas de conseguirem aquilo que elas querem e acabam não conseguindo. Tem vários motivos. Então, o John Grinder e o Richard Bandler partiram desse princípio e eles escolheram 3 profissionais que eram excelentes naquilo que eles faziam e foram estudar essas 3 pessoas de como que elas chegavam na excelência. Mas esse como, eles estudaram profundamente essas pessoas, de saber como que elas agiam, como que elas faziam, mas principalmente como elas pensavam para chegar na excelência. A programação neurolinguística, ela é baseada nos 5 sentidos. Porque os nossos 5 sentidos é o que nos faz, é o que nos comanda, é o que nos dá vida. E desses nossos 5 sentidos, eles escolheram 3 sentidos: o visual, auditivo e sinestésico. O que significa? Que o visual são pessoas que têm esse canal predominante visual e aprendem melhor através desse canal predominante. E assim sucessivamente. O auditivo são pessoas que têm o canal predominante auditivo e aprendem melhor através desse canal. E os sinestésicos são as pessoas que gostam de sentir, de pegar, de tocar. Não tem muitas pessoas que quando estão conversando, elas gostam de tocar na pessoa? Nossa. Basicamente, provavelmente, essas pessoas que têm essa atitude, o seu canal predominante é o sinestésico. Cada pessoa é única. Então, eles dividiram os seres humanos nessas 3 categorias, porque esses são os canais que mais são predominantes nas pessoas. Então aquele negócio, entendeu o que é que desenha é realidade? É realidade. Não é uma frase que vai denegrir a pessoa de forma alguma. Por exemplo, o meu canal predominante é o visual. Eu aprendo melhor visualmente. O que isso significa? Eu queria ter aprendido o PNL lá quando eu comecei a estudar lá no ensino fundamental, que eu com certeza aprenderia melhor se conhecesse, né, se os professores conhecessem isso. De repente o aluno não precisa saber e entender isso, mas se o professor entendesse isso, com certeza o direcionamento e a forma de ensinar seria muito melhor, porque os alunos iriam aprender melhor. E o que acontece? Quando eu sei, né, desses 3 canais predominantes, e numa conversa, num diálogo,
como o meu canal predominante é o visual, então a minha fala, a minha comunicação é no canal visual. Vamos supor que o seu canal seja o canal auditivo. E eu então falo no meu canal visual e você recebe no seu canal auditivo. Você não recebe no mesmo canal que eu, porque o seu canal predominante, por exemplo, pode ser o auditivo. E muitas vezes ocorre um ruído, uma distorção nessa comunicação. E acabam as pessoas não se entendendo. Nós somos iguais, só que pensamos totalmente diferente, porque cada pessoa são única. Então, quando eu conheço, quando eu sei desses 3 canais predominantes, a minha comunicação, eu tenho a capacidade de adequar a minha fala no seu canal, para me fazer entender. E quando eu faço isso, a minha comunicação melhora, o meu ambiente melhora e os meus relacionamentos melhoram. E quando eu falo de meus relacionamentos, eu não estou falando só de um relacionamento amoroso. Eu estou falando em qualquer ambiente. O seu relacionamento familiar, o seu relacionamento com seus amigos, o seu relacionamento profissional. Isso tudo vai mudar para melhor. Então você quer dizer que se eu estudar a PNL, fizer um curso de PNL, o meu relacionamento, a minha comunicação vai melhorar, o meu relacionamento dentro de casa, profissional, vai melhorar também? Muito, vai melhorar e muito. Se você chegar a fazer um curso de programação neurolinguística, você não vai conseguir mudar só a sua comunicação. Você vai mudar tudo aquilo que você quiser mudar. Porque a programação neurolinguística, ela tem N ferramentas, N técnicas, várias e várias técnicas para você mudar tudo aquilo que você gostaria de mudar. Entendi. E aí, desculpa, Marcelo, só para completar um pouquinho do que eu estou falando, o que aconteceu? O Richard Blandler e Don Grindel estudou essas 3 pessoas, dividiu as pessoas nesses 3 canais, desenvolveu o canal predominante das pessoas. Isso tem testes que dá para fazer para descobrir qual o canal predominante da pessoa. Ou através de se você souber as características de cada canal, que são várias, você também consegue identificar numa conversa com a pessoa. E aí também eles desenvolveram o que dentro da programação neurolinguística chama-se de modelagem. Por quê? Eles 2 estudaram 3 pessoas, como que essas pessoas conseguiam chegar à excelência. Então, a primeira ferramenta que eles desenvolveram foi a modelagem. Modelagem, o que seria essa modelagem? É modelar o corpo, é modelar a mente, né? Programação neurolinguística. Sim, vou exemplificar. Sabe quando uma criança está aprendendo, ela começa a imitar os pais, na fala, nos gestos, ela começa realmente a imitar. Então, a modelagem é como se fosse, entre aspas, imitar, copiar. Não chega a ser exatamente isso, porque vai muito além do que isso. Por exemplo, se você pode espelhar em alguém que faz alguma coisa com excelência e você quer aprender. Então, você vai observar como essa pessoa faz com excelência, mas você não vai só observar. Você vai identificar como essa pessoa pensa para chegar naquele resultado. É claro que você não vai fazer exatamente igual a essa pessoa, mas você vai observar e vai seguir os caminhos que essa pessoa segue para chegar no resultado X e Y que ela chega. E através dos seus próprios comportamentos, a forma como você pensa, você vai modelar a outra pessoa e fazer da mesma forma que ela faz,
mas com as suas características e para chegar na excelência. Isso nós chamamos de modelagem. Bacana, legal. Então, essa é uma das ferramentas que a PNL utiliza para ajudar as pessoas. Exatamente, né? é apenas uma. Mas como que a PNL pode ajudar? Tem mais ferramentas? Como que a PNL ajuda as pessoas, por exemplo, né, na situação que nós estamos passando da quarentena, né, toda essa situação de isolamento, conflitos dentro de casa, como que a PNL pode ajudar, de repente, também nesses pontos? Olha, eu digo para você que a primeira coisa que deve ser feito, porque assim, o mundo mudou radicalmente, em todos os sentidos, né? Ou em qualquer situação, não só nesse momento que nós estamos vivendo, né? Mas qualquer outro momento, é começar a fazer exercícios respiratórios. Simples, é simples. Fazer 3 séries de 3 exercícios de respiração. Pode fazer de manhã, à tarde e à noite. Você vê, não leva nem 5 minutos para fazer 3 séries de 3 exercícios de respiração. Por quê? Primeiro lugar, que nós não usamos a nossa capacidade, acredito eu que nem 50% da capacidade respiratória que nós temos. Então, nós não estamos acostumados a respirar corretamente. Essa vida louca que todos nós vivemos, né? Porque nós não precisamos pensar para respirar. Simplesmente o nosso corpo funciona. Então, por que fazer esse exercício? Além de você conseguir oxigenar melhor o seu cérebro e você passar a raciocinar melhor com essa respiração, você vai gerar um autoconhecimento. Porque quando você para fazer esse exercício, você vai sentir o seu pulmão enchendo de ar, você vai sentir o seu cérebro com mais oxigênio. Como assim? Você vai sentir. Experimenta e faça que você vai sentir o seu cérebro com mais oxigênio. E você vai, né, como eu disse há pouco, raciocinar melhor, isso vai gerar um autoconhecimento. E quando você gera autoconhecimento, você vai escolher melhor o seu caminho a seguir. Porque é natural, quem um dia nunca ficou meio que perdido na vida, sem saber em que direção ir, mesmo trabalhando, mesmo estudando, né, mesmo estando com uma família, isso é algo natural que acontece com as pessoas. Mas assim, em termos de técnicas, tem inúmeras técnicas que podem ajudar. Porque a neurolinguística, ela trabalha com o consciente e com o seu inconsciente. Porque muitas coisas, a grande maioria das nossas informações, daquilo que está registrado nas nossas vidas, está no nosso inconsciente. E muitas vezes nós não conseguimos acessar essas informações sozinhos. Mas através da programação neurolinguística, existe essa possibilidade. E outra coisa, falando do cérebro. Para o nosso cérebro, não existe real e virtual. Tudo que você manda para o seu cérebro, tudo que você pensa, o seu cérebro aceita como verdade. E é por isso que a neurolinguística funciona fantasticamente. Vou explicar melhor e vou te dar um exemplo de como isso é verdade. Como a neurolinguística faz com que a técnica, né, funcione. Vou pedir para você agora, Marcelo. Pensa num limão inteiro. Viu o limão? Corte o limão ao meio. Agora pega esse limão e esprema o limão no copo. Sai um monte de caldo. O que aconteceu aí, Marcelo? Começou a salivar. Então, todas as mensagens que você manda para o seu cérebro, o seu corpo muda. Eu acabei de te provar isso. Isso é real. Você pensou no limão e o limão não está aqui. Nós não temos nenhum limão aqui nesse momento. Mas você só pensou no limão e o seu corpo mudou, porque a sua boca encheu de água. Então, quando nós aplicamos, ou você tem algumas técnicas que são auto-aplicáveis. Então, quando você aplica uma técnica,
né, de programação neurolinguística em você mesmo, ou você recebe de um profissional, ela já funcionou. Quando a técnica finaliza, ela já está funcionando. Pode ser até que você não sinta naquele momento, mas o seu corpo, a sua vida mudou. Porque a partir do momento que as mensagens emitidas do seu cérebro, o seu corpo muda. Então, a neurolinguística, ela serve para medo, para conflito, dificuldades, relacionamento, fobias, inúmeras situações que nós vivemos, a neurolinguística resolve, ajuda, desenvolve. Então quer dizer que a neurolinguística vai me ajudar a transformar uma pessoa, a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos, tanto pessoal, dentro de casa, profissionalmente, é isso? Com certeza, é isso mesmo. E assim, a gente consegue, essa transformação leva muito tempo, 8 meses? Não, 8 meses foi lá naquela época que eu fiz o curso. Hoje os cursos estão muito mais rápidos. A técnica, ela funciona na hora. Tem técnicas que são rápidas, tem técnicas que demoram mais um pouquinho. Depende do que vai ser trabalhado. Eu vou te dar um exemplo. Há algum tempo atrás, eu atendi uma pessoa que eu não conhecia, essa pessoa me procurou, que ela foi indicada por outra pessoa, que eu acho que já tinha atendido, nem me lembro, porque já faz muito tempo, como eu disse, né? Comecei a trabalhar com isso em 2006, né? E essa pessoa me procurou porque ela tinha pânico de lugar fechado. Na realidade, ela nem sabia que tinha pânico. Ela disse que teve um pânico dentro do metrô. E aí ela percebeu, descobriu que tinha esse pânico, ou esse pânico começou a desenvolver naquele momento. Então essa pessoa me procurou e ela falou assim que ela tinha uma boa situação financeira. Ela falou que não viajava de avião porque ela tinha esse pânico de lugar fechado, né? E ela queria mudar essa situação e tinha me indicado, me falaram que você trabalha com programação neurolinguística, que essas técnicas são rápidas, né? E então eu quero fazer essas sessões para eu conseguir viajar de avião, né? Falei, tá bom. E aí, no final da entrevista, ela falou, mas eu tenho mais uma coisa para te falar. Eu falei, fala. Ela falou assim, então, eu vou sair de férias e eu já comprei a passagem de avião. Eu falei, uau! E ela nem me conhecia. Eu não sei o que a pessoa que me indicou falou a meu respeito, que quando ela chegou aqui, ela já tinha comprado a passagem de avião. Aí ela resolveu fechar 10 sessões, porque ela também queria trabalhar outras coisas. Ela não queria trabalhar só essa questão, né? Eu falei, ok, então, para quando é a sua viagem, né? Ela me falou a data, e aí eu fui contar os dias. Até a viagem dela dava para fazer 5 sessões. Então, eu tinha uma missão de fazer essa menina voar com 5 sessões. Você também teria que voar, então. Quase isso, né? Quase isso. Mas não me desesperei, não me preocupei. Eu só fiquei assim, espantada dela vir até mim, a gente não se conhecia. Eu acho que ela teve tanta certeza que ia resolver que ela já tinha comprado a passagem de avião. Isso, assim, me deixou, assim, meio surpresa na realidade, né? E aí eu fiz 5 sessões e eu me lembro que o voo dela seria numa tarde, um dia, na parte da tarde, né? Eu ainda trabalhava lá na empresa e, como eu te falei, eu atendia à tarde, atendia à noite, atendia essa moça de sábado, né? E aí eu falei, ok, então... quando você chegar lá, você me liga ou me manda uma mensagem dizendo que tá tudo bem, né? Mas no dia da viagem dela, como ela ia viajar no período da tarde, depois do almoço, eu liguei para ela por volta de umas 10 e pouco, 11 horas da manhã, né? E eu falei, aí, tudo bem? Você já tá indo pro aeroporto? Você já tá no aeroporto, né? Ela falou, não. Eu falei, não, mas então acho que você tá atrasada, né? Ela falou, não, eu não tô atrasada, né? Eu falei, não. Ela falou assim, porque eu já estou aqui. Eu falei, como é que é? Ela já tinha voado, porque a mãe dela, ela falou que a mãe dela mudou o horário do voo, passou, em vez de ir à tarde, passou o voo para 8h30 da manhã. E como ela ia para outro estado brasileiro, então ela já tinha chegado.
Eu falei, uau! Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou assim, foi tudo bem. Eu falei, então tá bom, então curte a sua viagem, curte o seu passeio, quando você voltar você me conta os detalhes. Então assim, é muito rápido, talvez para essa viagem, talvez ela nem precisasse de 5 sessões, mas como ela queria ter muita confiança e queria resolver outros problemas, então ela conseguiu voar com 5 sessões e tinha fechado 10 sessões comigo, né? E aí quando nós terminamos a 10ª sessão, não só tinha resolvido esse problema, como outros problemas já tinha resolvido, e ela estava tão confiante que quando encerrou a 10ª sessão, ela já estava com uma outra passagem de avião comprada, e aí sim ela ia para o exterior. Que já é uma viagem bem mais longa, né? E é isso que a PNL faz, ela transforma realmente as pessoas para melhor. Então, a transformação é de dentro para fora e sem medicamento. Exato, bom, de dentro para fora sem medicamento. Assim, eu não trabalho com medicamento, eu não sou médica, não tenho nada a ver com medicamento, né? Quem passa medicamento são os médicos, os psiquiatras, não tem nada a ver comigo medicamento. Eu só trabalho com essas técnicas de programação neurolinguística, alguns outros tipos de terapias também. Legal. Então, assim, toda a transformação, na verdade, ela vem de nós mesmos. Exatamente. Porque você seria uma ferramenta para estar nos conduzindo. Exatamente, porque todas as pessoas já têm esse potencial dentro de si. É como eu falei no início, apenas não sabemos tudo sobre nós mesmos e muitas vezes nós não sabemos como desenvolver isso. E muitas vezes nós precisamos de ajuda, sim. Na minha ajuda, na realidade, foi o curso, né? Eu não fui procurar uma terapia, mas o fato de eu ter mergulhado naquela época nesse curso e em muitos outros, foi a minha terapia, foi a minha ajuda, foi o meu desenvolvimento, mas a qual me deu uma outra profissão. E eu amo essa profissão, eu adoro ajudar, ver as pessoas mesmo se desenvolvendo, crescendo, saindo, né, daquele quadro do estado que ela está para o estado que ela deseja. Já atendi várias pessoas também com depressão, né? Também muda, porque ninguém nasce depressivo. Inclusive, a depressão, até onde eu sei, ela é muito tratada com remédios fortíssimos que acabam prejudicando a saúde. Aí é a escolha, né? O remédio muitas vezes é necessário e quem vai ministrar o remédio é o médico, como eu falei há pouco, ou o psiquiatra. E muitas vezes a pessoa precisa sim do remédio, mas nada impede que ela faça algum outro tipo de terapia com um profissional que ajude, porque ninguém nasce depressivo. Sim. A depressão, ela acontece de alguma coisa grave que aconteceu com a pessoa e ela passa a desenvolver o quadro de depressão. E a PNL também ajuda a melhorar esse quadro depressivo. Inclusive, eu conheço várias pessoas que têm depressão, né? E assim, é uma doença, mal do século. Mal do século. É o mal do século, cada vez mais, e acho que com essa situação que o mundo está passando, cada mais pessoas estão, né? Estão confinadas, né? Vamos dizer confinados, a perda de emprego, de entes queridos, né? Falecendo. E é uma coisa que realmente está muito presente no nosso dia a dia. Então, com a PNL nós podemos estar mudando, né, essa situação, mas é o mudar daqui de dentro, né? Porque as dificuldades, elas vão estar sempre presentes nas nossas vidas, no mundo, em qualquer lugar, né? Dentro da sua casa, na parte profissional. A diferença é como você encara essas dificuldades. É esse o parâmetro que a programação neurolinguística dá. Porque quando você muda dentro de você, você começa a enxergar o externo com outro olhar, com uma outra visão, uma outra forma. Então é a forma como que você enxerga essas dificuldades. Porque
as dificuldades, elas vão sempre existir. Então, a mudança dentro de você é que vai te ajudar a seguir o caminho, né? Ou ultrapassar essa dificuldade. Como eu disse há pouco para você, eu acabei sem saber, transformando a minha dificuldade profissional do passado numa oportunidade. E isso nós podemos fazer a todo momento. Eu costumo dizer um exemplo bem simples. Puxa vida, né? O leite derramou, o copo caiu, quebrou. O que te resta? Pegar os cacos e secar o leite, porque o leite não vai voltar para o copo. Então, o que é ruim já aconteceu. Mas qual é a atitude, qual é a providência que você vai tomar daqui para frente? Então, a neurolinguística, ela te ajuda nisso. Porque você vai... nós, da programação neurolinguística, falamos que a PNL, ela dá uma expansão de consciência. E uma vez a sua consciência expandida, ela nunca mais vai voltar à mesma. Porque você faz uma expansão de consciência, porque você vai aprender, você vai conhecer você melhor, você vai saber melhor das outras pessoas, você vai saber melhor sobre o mundo. Na verdade, então, programação neurolinguística deveria ser ensinado na escola, né? Eu tenho uma amiga que ela fala isso. Ela falou assim, olha, a programação neurolinguística é tão poderosa e é tão maravilhosa que todas as pessoas deveriam saber. E hoje tem muito mais pessoas que estão sabendo, que estudaram, que se desenvolveram com a programação neurolinguística, ou estudaram, ou procuraram um profissional para ajudar nesse desenvolvimento, né? E não só a programação neurolinguística, né? Mas várias outras, por exemplo, como o coach, que eu também trabalho com coach, mas aqui nós estamos focando na programação neurolinguística. Dentro da programação neurolinguística tem o coach, dentro do coach tem a programação neurolinguística. Na verdade, nós já fazemos um pouco de neurolinguística sem conhecermos a neurolinguística, porque o potencial está dentro de cada pessoa. E quem se conhece, quem lapida o seu potencial, acaba se exercitando nesse caminho sem conhecer a neurolinguística. Mas aí o objetivo fica mais distante, né? E se ela conhece, não. Tem a capacidade de encurtar este caminho e chegar mais rápido onde a pessoa deseja. Tem todas as ferramentas e técnicas para estar agilizando, que as pessoas não percam o tempo. Ou seja, hoje não necessita dos 8 meses que você levou no primeiro curso. E exatamente. Os resultados são muito mais rápidos. Lógico que acho que de acordo com cada pessoa. Sim, porque cada pessoa é única, né? Hoje os cursos são muito mais rápidos, né? Mesmo porque o ser humano está muito mais rápido, né? Através da tecnologia, a tecnologia acelerou todas as pessoas. Você pode perceber, né, que nós estamos bem acelerados, né? Estamos bastante no automático. Mas quando você para fazer aquele exercício de respiração que eu te falei, né? Escolhe um caminho, escolhe alguma coisa para fazer, né? Então, isso fica mais fácil. E aí, cada coisa no seu tempo. Mas hoje, desnecessário 8 meses para fazer um curso. Muito pelo contrário. Hoje você pode aprender muitas coisas de neurolinguística em poucas horas. Mas o mais importante do que aprender é a prática, né? É praticar, porque qualquer coisa que você aprende, se você não praticar, você esquece. Com certeza. O conhecimento é o nosso maior tesouro. Exatamente. Então, como eu te falei, né, desde a minha primeira formação, nunca mais eu parei de trabalhar com a neurolinguística. Ou trabalho comigo nos meus atendimentos, porque eu também desde então atendo até hoje, né? Já desenvolvi vários projetos voltados para a programação neurolinguística. Então, é treino todos os dias. É treino todos os dias. Então, não resolve só aprender, né? Só estudar e ficar sem a prática. O mais importante é realmente praticar todos os dias.
Porque tudo aquilo que você aprende, você pratica, ele se torna para sua vida, se torna para você. E o que é bom, sim, fica natural. E o que é positivo se tornando automático é muito melhor para você. Com certeza. É como dirigir um carro. Quando você aprende a dirigir, você precisa pensar, você precisa raciocinar, você está aprendendo onde que é o freio, onde que é a embreagem, onde é o acelerador, né? Qual o tempo que você tem que mudar as marchas. Quando a pessoa está aprendendo a dirigir, é dessa forma. Né? Então ela vai pensar, vai raciocinar, começa dirigindo bem devagarzinho e à medida do possível ela vai, né, aumentando, né, a distância que ela vai dirigir até que se pegue uma estrada e até que você passe a dirigir. Fica tão na sua cabeça o dirigir que você vai dirigir no automático. Aí você pode dirigir ouvindo rádio, você pode dirigir conversando, você não pode dirigir falando no celular. Que leva a multa, inclusive. Interessante. Então, é só nós começarmos a utilizar as ferramentas e as técnicas que eu consigo até amenizar, transformar as brigas dentro de casa, né? Marido, né, com a esposa com o marido, com os filhos, dentro do trabalho, né? Com as ferramentas da PNL, você vai mudar os seus relacionamentos. Não só relacionamento amoroso, mas os relacionamentos de todos os ambientes. Mas na verdade está mudando aqui dentro, então. Dentro de você, porque você já tem o seu potencial. Nós só precisamos aprender a lidar conosco mesmo. É igual no começo aqui da nossa entrevista. Você perguntou, né, quem é a Amélia, né? E eu respondi, assim, um pouquinho só de quem sou eu. Porque a Amélia Aveiro, eu acredito que várias pessoas conhecem, né? Mas quem é a Amélia na sua essência? E eu respondi para você, né, que eu sou, né, apaixonada pela vida, e fui falando um pouquinho a meu respeito. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe sobre você mesmo, melhor você vai lidar consigo mesmo. Quanto mais você sabe a seu próprio respeito, mais flexível você vai ser com você. E quando você é mais flexível com você mesmo, o que acontece? Automaticamente, você é flexível com as outras pessoas. E quando você é mais flexível com as outras pessoas, muda o relacionamento para melhor. Aí é o que a gente começa a entender, né? Que a sobrancelha está tão perto, mas nós não enxergamos. É exatamente isso, né? A PNL é para fazer com que nós enxerguemos, né, os nossos erros, as nossas características, e que muitas vezes o problema não está no outro. Está em mim, né? Está aqui dentro. A mudança precisa começar daqui, porque o que acredito, né, que a grande maioria das pessoas elas buscam a felicidade. A felicidade depende para cada um. A felicidade, de repente, para uma pessoa é um carro novo, para outra pessoa a felicidade pode ser um emprego, um salário melhor. Cada pessoa tem a sua característica de felicidade, de bem-estar. Mas o que buscamos é a nossa felicidade. E eu acredito que não existe felicidade melhor neste mundo do que estar em paz conosco mesmo. Independente dos problemas, porque, como eu disse, os problemas sempre vão estar aí. A diferença é como eu encaro esse problema. Através da minha mudança, que eu vou conseguir gerar, que eu vou conseguir fazer com que aconteça, também através da programação neurolinguística, eu posso conseguir me sentir feliz em qualquer situação. Ótimo, perfeito, legal. Gente, nós estamos chegando ao final, né? Mas se você tem alguma dúvida, escreva aí um comentário, né? Mande para nós, para que, né, a Amélia possa responder. Se inscreva no canal e também, né, compartilhe com as pessoas
que essas informações possam ser úteis. Exatamente, porque não são todas as pessoas que conhecem a programação neurolinguística ou sabem alguma coisa a respeito da programação neurolinguística, e está tudo bem, não tem problema nenhum. Como eu disse, hoje já tem muito mais pessoas que conhecem, mas tem muitas pessoas que não conhecem, e se quiserem conhecer, eu estou à disposição, mandem perguntas que eu vou respondê-las. Muito obrigado, gente, e até a próxima. Eu que agradeço.